Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa paróquia tem como patrono São Pedro, por isso que nós celebramos no dia 29 de junho, celebramos aqui, depois de um tríduo de preparação, a solenidade de São Pedro e São Paulo. A igreja coloca, quando é uma festa muito importante, que cai no meio da semana, a igreja estende para o domingo seguinte. Nós rezamos a missa da vigília na quinta-feira, e hoje estamos rezando a missa do dia. São outras leituras, lindas, que eu espero que nos ajudem a fazermos Páscoa, como fez Páscoa Pedro e Paulo, os fundadores, praticamente, da nossa fé. O fundador da igreja foi Jesus Cristo, mas ele construiu a sua igreja sobre pessoas comuns, pobres, pecadoras como nós, que ele gratuitamente escolheu e os capacitou para o serviço a que ele as tinha destinado. Pois bem, Pedro e Paulo foram martirizados em Roma, lá pelo ano 64, mais ou menos, sob o imperador Nero, que era bastante doido e bastante cruel. Pedro foi crucificado. Era um estrangeiro, era um hebreu, né? E diz a tradição que quando ele estava sendo crucificado, ele teria dito para os algozes ali: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Então viraram ele de cabeça para baixo. A crucifixão já era um suplício pouco doloroso, ainda tornaram um pouquinho mais. E Paulo morreu também em Roma, decapitado. Era um privilégio, porque Paulo, apesar de ter nascido em Tarso, na Cilícia, aquele tempo era Síria, hoje é Turquia, ele tinha o título de cidadão romano. Então, o cidadão romano tinha o privilégio de jamais ser crucificado. Foi decapitado. Tem em Roma um lugar chamado As Três Fontes. Segundo uma tradição, quando teriam cortado a sua cabeça, ela teria pingado 3 vezes no chão e nascido 3 fontes de água ali. Tre Fontane é o lugar onde a igreja marcou o martírio de São Paulo. E ele foi depois... Pedro foi sepultado na colina do Vaticano, onde até hoje é venerado o seu túmulo. Ali na Basílica de São Pedro, debaixo do altar, tem a tumba de Pedro. E na igreja de São Paulo, fora dos muros, ali está sepultado o apóstolo Paulo. As 2 colunas da igreja. Interessante que na Basílica, no Vaticano, tem 2 estátuas enormes de Pedro e de Paulo. Pedro sempre aparece com as chaves e Paulo com a palavra e uma espada. Mas não é porque ele saiu dando espadada por aí. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E Paulo nos deixou uma herança extraordinária com as suas cartas, né? Até hoje, 2000 anos depois, a experiência de Paulo, a experiência de Pedro, alimentam a nossa fé. Irmãos, e a nossa fé é maravilhosa. Quando eu escutava aqui o salmo de hoje, eu pensava, puxa vida, que maravilha. Onde é que está? Nós cantamos... bendirei o Senhor em todo o tempo, de todos os temores
me livrou o Senhor Deus. Todos os temores, os medos, me livrou o Senhor Deus. Pensa que Paulo, esse trecho de hoje, ele é um trecho é um testamento. Paulo está preso em Roma. Ele fala, já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Ele sabe que ele vai morrer, que ele vai ser condenado. Aproxima-se o momento da minha partida. Olha como ele vê a morte. Não como o final trágico. Não, minha partida, meu êxodo para o céu, para Deus. Combati o bom combate. A vida cristã é um combate, é uma luta. Se eu me apoio em Cristo, eu venço. Se eu me apoio em mim mesmo, eu perco. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A única coisa que Paulo quis guardar não foi o dinheiro, não foi os bens, que você não leva nada, foi a fé, a confiança em Cristo, o amor a Cristo. E interessante, irmãos, que quando Jesus reza por São Pedro, ele fala, Pedro, Satanás me pediu para te joerar como trigo, peneirar você que não seria aprovado, né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu pensava, puxa vida, se Cristo rezou, não só por Pedro, rezou por mim, rezou por você, para que a nossa fé não desfaleça, é porque a fé é algo de muito importante. Muito importante, irmãos. Perder a confiança em Deus, perder o amor a Cristo, é perder tudo. Por isso, um cristão, a fé é a cabeça. Quando Jesus diz, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sabe qual é a prudência da serpente? A cobra? Ela defende a cabeça, porque ela sabe, se ela levar uma pancada no corpo, ela se refaz, se restaura. Mas se ela levar uma pancada na cabeça, ela está morta. Sabe qual é a cabeça do cristão? É a fé. Um cristão não se importa de perder a saúde, de perder os bens, de perder qualquer coisa, a honra. Mas se ele perde a fé, aí ele está perdido mesmo. Por isso, irmãos, que essa festa é maravilhosa, vem fortalecer, espero, a nossa fé. Para que as tribulações não nos desanimem. Eu falava de São Paulo, ele está falando da sua morte, vai ser condenado, vai ser decapitado, e ele diz, a ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Ou seja, esse salmo, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre na minha boca, não só quando as coisas estão bem, quando estou vendendo saúde, tenho dinheiro e está tudo redondinho, não, eu posso, se eu sou cristão, se eu tenho a fé, eu posso bendizer o Senhor, também na doença, também na falta de dinheiro, também na dificuldade. Posso pensar bem de Deus, posso louvar a Deus. E aí, irmãos, o mérito é muito maior, né? Porque quando tudo está tranquilo, aí é fácil. E o demônio sempre está nos rondando e dizendo, você vai na missa domingo às 8h30 e olha o que te acontece. Você é um dizimista, você colabora com tudo, e olha aí, essa doença agora, e a perda do emprego. O demônio está sempre querendo nos convencer de que Deus não nos ama. Não se esqueça que Ele é o pai da mentira. Não escute o demônio, escute o Espírito Santo.
que te fala: olha só, até que ponto Ele te ama. Deu a vida por você na cruz. Morreu por você. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Por isso, irmãos, que os mártires eram muito queridos e prezados na igreja primitiva e ao longo dos séculos, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Os mártires testemunhavam a fé e o amor a Cristo até o derramamento do sangue. Lembra da parábola do semeador? A semente que caiu na terra boa, uns produzem 30, outros 60, outros 100 por um. A igreja sempre acreditou que os mártires foram aqueles que produziram 100 por um. Deram o máximo, né? E por que podiam fazer essa coisa de dar a vida? Entrar na arena para ser comido pelas feras, cantando hinos batismais. Muitos pagãos se converteram vendo a fé dos cristãos. Como é que pode essas pessoas enfrentarem a morte cantando? Como é que pode? O que eles têm que eu não tenho? E muitos procuravam a fé, procuravam a igreja, queriam conhecer o que era o cristianismo, porque percebia que os cristãos tinham vida eterna. Tinham algo que transcende essa vida, esse mundo transcende a matéria. Tá bom, irmãos? Primeira leitura é a Páscoa. Pedro está preso. Herodes, aqui é a imagem do faraó, que aprisionou o povo hebreu lá no Egito. Aqui, Herodes, para agradar os judeus, prende a Pedro, numa prisão de segurança máxima. 4 piquetes de 4 soldados, e preso dentro da cela. E diz aqui uma coisa muito interessante. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Hoje, irmãos, a igreja celebra também o dia do Papa. Nós precisamos rezar sempre pelo Papa. É uma das responsabilidades maiores que existe. Diz que nenhum presidente da República tem o peso da responsabilidade tão grande quanto do Papa. O Papa não é um presidente, é o chefe da igreja, mas da igreja universal, da igreja católica, no mundo inteiro. Então, vocês imaginem, um homem já idoso, com a saúde muito precária, com essa responsabilidade. Por isso, Santo Ambrósio dizia: onde está Pedro, aí está a igreja. Não existe igreja de Cristo, católica, sem o Papa. As 3 coisas que distinguem um pouco a nossa fé. O Papa como um sinal de unidade dos cristãos, a Eucaristia e a Virgem Maria. 3 coisas típicas do cristianismo, católico. Pois bem, Pedro está naquela prisão e naquela noite aparece na cela o anjo do Senhor. E a cela se enche de luz e ele escuta uma palavra. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos. E o anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. A mesma ordem que teve lá os hebreus no Egito. Comer a Páscoa com os rins cingidos e sandálias nos pés. Ou seja, prontos para caminhar, para sair. E depois Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Irmãos, hoje Cristo diz isso para mim, para você. Qual é a tua prisão? O que é que te prende hoje? O que é que te amarra? O que te torna, o que te angustia? Quando aparece o Senhor na nossa vida,
as correntes caem. Gratuitamente, você experimenta a liberdade. E o Senhor te prepara, te diz, levanta-te. O verbo levantar em grego é o mesmo verbo de ressuscita, porque no fundo a ressurreição é um levantar-se da morte, levantar-se dos pecados. Levanta-te, ressuscita, eu te liberto, eu te amo, eu te tiro. Mas você quer sair das tuas prisões, dos teus medos? Põe tua capa e vem comigo. Sabe o que é a capa? É a tua missão, é a missão que Deus te deu, é a tua história, é a tua cruz. Você quer experimentar a libertação? Não fuja da tua história, não fuja da tua missão. Põe a tua capa e vem comigo. Olha que legal. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Porque, irmãos, o martírio, o testemunho, não é só o derramamento do sangue. Quando você assume a tua missão de pai, de mãe, de filho, de genro, de nora, né? Assume a tua missão, cuida dos seus, apacenta as ovelhas de Cristo, você está dando testemunho, está sendo um mártir, mesmo incruento, mesmo sem derramar o sangue, você está dando a vida por alguém, você está testemunhando a fé. Todos nós somos chamados a esse martírio, a esse testemunho, de confiar no amor de Deus, no meio da luta, no meio dos problemas, no meio das tribulações. Muito bom, irmãos. Eu já falei muito, espero que possamos nos sentir muito felizes. Jesus falou para Pedro que não pelo sangue nem pela carne, não só pela sua inteligência, acertou quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, feliz és tu, Simão, porque não foi tua inteligência, tua capacidade que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. A fé é um dom, é uma graça, é uma virtude teologal que vem do céu, que vem de Deus, a mais preciosa, porque a fé nos leva ao amor. E Cristo, Pedro revelou quem é Jesus, e Jesus revela quem é Pedro. Tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O mal pode bagunçar, pode ameaçar, mas Cristo garantiu que Ele protegeria a sua igreja. 2000 anos de história, essa barquinha não afundou e não vai afundar, porque Cristo está nela e é Ele que vai nos conduzir até nessa travessia para o céu, para Deus.